Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam assistindo. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de como evitar absorver energias negativas. O primeiro de todos é justamente evitar notícias desse tipo, pessoas, né? Evitar ao máximo contato com pessoas com essa energia, ambientes com esse tipo de energia, que é o lógico, né? Mas nem sempre a gente consegue, por isso tem as outras dicas que vão complementar essa. Segunda dica, caso não consiga realizar essa. Primeira, ao conversar com pessoas que têm essa vibe, você procura falar de assuntos que essa pessoa não coloca gosto ruim. Mas se, caso, né, ela fala tudo tem alguma coisa ruim, tem esse pessimismo, tem essa negatividade, então você procura focar mais nos assuntos dela, ou então se sair mesmo, né? Pra não perder tempo. Então, assim, dá uma desculpa pra se sair, aproveita e vai fazer algo útil mesmo, assim, o que você falou mesmo. Ou então, simplesmente quiser descansar, né? Às vezes a gente não tá muito bem, assim, tá precisando descansar, então, né? Pra que perder tempo se você pode dar tempo pra si mesmo ou fazer algo útil, né? A terceira dica, em relação aos lugares, procurar não comer ou beber nesses ambientes. E se não puder sair, não conseguir sair dali naquele momento, não puder, né? Procurar fazer uma oração para se proteger, assim, mentalmente, para se proteger, para reequilibrar o ambiente, para proteger as pessoas que estão ali, né? Algumas pessoas que estão ali, todas mesmo, que elas comecem a ter alguma luz, assim, que elas consigam melhorar, evoluir em alguma coisa. Ou então orar mesmo para sair o mais rápido dali. Outra sugestão também é para que não testemunhe nada grave. E se você não gosta de oração, sei lá, fazer uma meditação, algo que você consiga se reequilibrar para poder bloquear um pouco essas energias ali, né? Então, focar no seu centro também é muito bom. E tudo isso pode ser mentalmente, né? Ainda mais em ambientes que as pessoas não entendem muito, que julgam muito, que não entendem quem gosta de espiritualidade, né? Quem tá começando a abrir a mente, então as pessoas julgam muito. E para não ficar chato isso, né? Nem para as pessoas, nem para incomodar as pessoas, nem principalmente pra você não ser incomodado, né? Também, de não zombarem de você, nada disso. Aí faz mentalmente, mas que se não ligar, quiser fazer também na frente dos outros, aí é mais de cada um, né? Livre-arbítrio. A quarta dica em relação às notícias ruins, tanto da TV quanto alguém contando uma história triste. Eu acho que assim, notícias ruins a gente consegue até evitar, mas as pessoas contando às vezes alguma história triste, ou então falando de outras pessoas, né? Às vezes é até história de raiva também, pode ser, né? Alguma raiva que a pessoa tenha. Tudo que inclui energia ruim, né? Negativa. Seja ela falando uma história dela, que aconteceu algo, que aconteceu com ela, o que tá acontecendo, ou de outra pessoa, né? Pode ser também de outra pessoa, querendo dar opinião e tal. E, assim, uma oração sempre é bom nesse caso, então, mentalmente, né? E tem que ser feito a mesma vibe, basicamente, do ambiente, né? A mesma vibe, basicamente, do ambiente, de, assim, você ocupar a sua mente, se você não quer, assim, ou não sabe se sair, ou não sabe, tipo,
fazer com que a pessoa foque no assunto que, no caso, já é os assuntos dela, né? Então, se você fez a pessoa falar sobre os assuntos dela e ela tá falando de coisa ruim, sobre coisas ruins, então você ocupa sua mente orando, sei lá, pensa em outra coisa. E assim, ocupa sua mente orando pra afastar sobre essa história, sabe? Dessa pessoa, assim, que você consiga se proteger, se reequilibrar, vai fazendo meditação enquanto essa pessoa tá falando coisa ruim. Tipo assim, orar pra essa pessoa enxergar o outro lado da história, ou então perdoar, seja lá, né? Às vezes a história a pessoa precisa de perdão. Ou então esquecer a pessoa, clarear a mente dela pra poder ver a sombra e resolver o problema. Então assim, vai pensando em coisas pra ocupar sua mente e também desejando bem ao outro, né? Pra não vir nada ruim pra você, porque se você desejar algo ruim, vai voltar, né? Então assim, tudo isso vai ocupando a mente e aí enquanto a pessoa vai falando. Complementando o conselho 4, né? Agora estamos no 5, na dica 5. Entender que aquilo que você assistiu ou que te disseram, né, não é problema seu. Se for algo triste ou um julgamento também, né? É problema daquelas pessoas envolvidas ali. E eu não tô dizendo assim que não pode ajudar. Lógico que pode, mas se você não tiver condições mentalmente ou financeiramente de ajudar, assim, entender e não carregar essa culpa, entendeu? De não tá fazendo algo. E nem a pena também, porque nada acontece por acaso, entendeu? Então, se você não pode, não se sinta culpado. E a questão do julgamento, né, em relação a isso, entender que a pessoa que tá julgando, né, muitas vezes, principalmente se for deixar o outro pra baixo, muitas vezes porque assim, crítica é diferente de julgamento, né? Então se for uma crítica é algo bom, né? Você vai... É porque pra mim crítica sempre é construtiva e julgamento aqui é algo ruim, então não sei como as pessoas interpretam, mas pra mim, se for uma crítica vai ser maravilhoso. Agora, o julgamento geralmente tem a ver com algo que é inútil e aí a pessoa ela faz aquilo porque tem alguma insegurança nela e ela ainda não tá preparada para enxergar algumas sombras dela, né? Lidar com as próprias questões. E aí acaba jogando culpa, raiva. E aí você entendendo isso, você vai ficando mais calma também, assim, não se deixa tanto levar pelo que a pessoa tá fazendo ou tá dizendo, né? Então você fica mais calma ali. E principalmente se for alguém que você convive, né? Não tem como fugir muito. Aí você até procura pensar dessa maneira e apoiar, né, um pouco essa pessoa. Ainda mais se você tá vendo que ela tá começando a querer mudar alguma coisa nela. Em relação a isso, é bom dar apoio e quando acontecer esse tipo de coisa, você tentar fazer ela refletir um pouco e aí vai dar uma ajudada, né? Vai dar uma apoiada pra pessoa evoluir, melhorar. Mas se ela não quiser, aí deixa pra lá e respeitar, né? O livre-arbítrio de cada um, o tempo de cada um. Bom, foi isso. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma crítica, por favor, né? Deixem nos comentários. Compartilhe esse vídeo para quem precisa. Se vocês mesmos estão precisando, espero que pratiquem, que eu tenha ajudado, que funcione. E é isso. Compartilhem, deixem um like, se inscrevam para ajudar. É isso aí, um ótimo dia para vocês, né? Se for de noite, então um ótimo outro dia para vocês. É isso aí, que dê tudo certo na vida de vocês, muita evolução.